Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. Dandadan. Uma pessoa segurando um chicote quer saber se estão fazendo ela de besta e pergunta novamente se eles estão sofrendo bullying. Ayase, Okarun e Aira respondem que não. A enfermeira, Doutora Rainha, informa que ela tem tolerância zero com bullying e que está do lado deles. Um senhor abre a porta e fala que a Doutora Rainha tem uma ligação na sala dos professores. A enfermeira grita com o velho dizendo que já falou para não abrir a porta sem bater antes, que ele merece ser castigado e bate nele com o chicote. Ela fala para as crianças que dará uma saída. Ayase e Aira começam a sofrer por terem sido vistas daquela forma. Ayase fica irritada com os aliens que continuam atacando eles. Okarun fala que eles vieram atrás dos poderes da Turbo Granny. Ayase pergunta a Aira desde quando ela consegue usar os poderes da Acro Silk. Ela responde que o poder despertou no meio da luta. Afinal, ela é uma bela guerreira escolhida. Ayase relembra que eles transferiram o poder da Silk. Então é possível mesmo. Okarun comenta que Aira pode virar alvo deles. Aira fica feliz que Okarun está preocupada com ela. Okarun diz que graças aos poderes de yokais, eles conseguiram se defender, mas isso só significa que eles continuarão atrás deles. Ayase pergunta por que eles não atacam os yokais diretamente. Okarun entende algo. Apesar da tecnologia avançada, eles não invadem a Terra, e que isso é muito debatido. Eles não invadem a Terra por causa dos yokais. É provável que yokais e demônios estejam protegendo a Terra de invasões alienígenas. Como os alienígenas não conseguem derrotar os yokais, eles atacam humanos especiais para poder estudá-los e desenvolver uma tecnologia para vencer os yokais. E há uma possibilidade deles já terem levado uma das bolas dele. Eles precisam encontrá-la logo. Ayase não entendeu nada do que foi dito e pergunta se eles estão lascados. Aira diz que o destino do mundo está em suas mãos. Okarun se cansa e só concorda. Ayase relembra da realidade e ela e Aira voltam a sofrer. Aira decide jogar toda a culpa na Ayase e pede para Okarun fazer o mesmo. Ayase apenas aceita, cansada. As amigas de Aira aparecem perguntando se ela está bem, se foi Ayase quem fez isso, e arrastam a garota para fora da enfermaria. Okarun fala que precisam achar uma desculpa para Ayase não se tornar a vilã, mas ela não se importa com isso. Ayase pede para Okarun explicar o que ele estava fazendo no almoço. Okarun conta que Aira apareceu querendo beijá-lo, e depois de discutirem, Ayase os encontrou quando eles caíram no chão. Ayase insiste perguntando o que ele estava fazendo naquele lugar. Okarun, envergonhado, responde que estava treinando. Ayase pergunta por que escondido. Okarun diz que seria maneiro se ele ficasse forte sem ela saber. Ayase acha graça que ele queria parecer maneiro. Okarun retruca dizendo que é porque ele é um homem e quer que ela pense que ele é legal. Ayase fica feliz com o que ouve e começa a provocá-lo, pedindo para ele mostrar seu rosto. Okarun fala que já vai e que não irá dizer nada que a torne vilã. Ayase o chama, mas fica envergonhada. Okarun também fica envergonhado. As amigas de Ayase aparecem e perguntam o que está acontecendo. Ayase responde que, mesmo se ela falar, elas não entenderiam. Miko diz que os mistérios foram revelados. Ela pergunta se eles conhecem a Shiratori Aira, da turma D. Ayase responde que sim. Miko continua. Ela estava pelada também. Ou seja, Ayase, Okarun e Aira estão em um triângulo amoroso. Um conflito entre mulheres por um homem. Significa que rolou um combate de gladiadoras peladas. Ayase e Okarun não acreditam no que ouviram. Miko fala que Ayase estava falando com a lacraia do mar para aprender a socar e poder nocautear Aira. E ela estava de bico o tempo todo porque estava com ciúmes da Aira. Ayase manda ela se calar, que não está com ciúmes. Kei diz que o culpado é ele e aponta para Okarun. Aira estava cercada pelos colegas de sala perguntando se ela está bem e se oferecendo para ajudar. Ela diz que ficaria feliz se eles não falassem nada sobre o que aconteceu, mas por dentro ela fica impressionada com sua popularidade e que o caso irá se dissipar. Alguém acusa Ayase, tirando Aira de seus pensamentos. Os alunos começam a ficar revoltados com Ayase. Um garoto fala do rumor dela transar com qualquer um, aumentando o alvoroço. Aira começa a se sentir culpada. Ela revela que foi ela quem espalhou o boato, deixando todos sem palavras. Aira diz que é culpa dela e que não é para falar mal da Ayase. Ela se levanta e sai da sala, deixando seus colegas confusos. Aira, do lado de fora, fica se remoendo que sua popularidade acabou. Ayase aparece perguntando o que ela está fazendo. Ela se senta e pergunta se Aira conseguiu inventar uma desculpa. Aira mente, dizendo que todos estão cheios de ódio por ela. Ayase aponta que, apesar disso, ela está sozinha. Aira pede para ser deixada sozinha, já que são inimigas. Ayase fala que Aira não falou mal dela. Aira se levanta dizendo que falou sim.
e pergunta se tem algum problema. Um barulho alto chama a atenção das duas. O Lacraia aparece coberto de um líquido branco dizendo que precisa ganhar dinheiro para sua família. Aira se transforma e Momo se prepara para usar seus poderes. O Lacraia bate as mãos e cai no chão. Um Lacraia está abraçando uma criança que chama por seu pai. O Lacraia pede desculpas enquanto chora. Ele acorda. Estava coberto e enfaixado. Aya se diz para sua avó que é um alienígena. Seiko responde que é só um capa. Aya se pergunta como ela não acredita em aliens se tem um bem na frente dela. Aira pergunta o que irão fazer com ele, que ele pode atacá-los novamente. O Lacraia se levanta e Aya se fala que eles têm a avó dela do lado deles. O Lacraia move seu pé e bate em algo. Uma bandeja com comida. Aya se diz que não sabe o que alienígenas comem, mas fez curry, e que ele não precisa comer se não quiser. O Lacraia se senta em Zarei e começa a chorar, dizendo que ninguém nunca foi tão gentil com ele antes. Ele promete não fazer mal a eles enquanto come o curry. Eles pedem sushi. O Lacraia come enquanto fala que é ruim, até que Seiko dá uma voadora com os 2 pés nele e começa a brigar com ele, para ele não comer todo o atum gordo. Granny ataca o Karun por ele ter comido o ouriço do mar dela. Aya manda Aira comer apenas gengibre, pois ela é uma convidada. Aira retruca para ela servir sushi de Nodoguro, pois é a convidada. Seiko ameaça nunca mais servir sushi. O Lacraia fala que seu filho está doente, que seu sangue sai com a urina e as fezes, e que ele precisa de sangue todo dia. Sua esposa morreu da mesma doença. Ele precisa de o que os humanos chamam de dinheiro. Seu planeta é uma zona de guerra e não rende dinheiro, por isso ele precisa sair e ganhar moeda estrangeira. Seu povo tem corpos fortes, então trabalham como um tipo de guarda-costas. Mas ele é fraco e não consegue arranjar trabalho, então só lhe restam os ilegais e perigosos. Ele se culpa por ser fraco, e por causa disso sua esposa morreu. Ele feriu eles e seu filho está passando por dificuldades. O Karun pergunta se ajudaria o filho dele se o Lacraia tivesse só banana. Aya se pede para o Karun parar com isso. O Karun diz que ele só precisa ser pago, e ele pode reaver sua banana depois. Aya se pergunta reaver de onde, que o tratamento é diário. Não adianta ele ser pago uma vez, que ele precisa de um emprego e receber direito. O Karun insiste que já viu que ele está em apuros, então não pode mais fingir que não sabe. Ele quer ajudar. Aira se oferece para recuperar aquilo do Karun. O Lacraia diz que Aya está certa, que ele precisa arrumar um emprego de verdade, que a consideração de Takakura Ken. Aya solta um gritinho, o deixa muito feliz, mas eles já foram bondosos até demais, que ele já prometeu não feri-los mais. Pede desculpas por ter ficado por tanto tempo e agradece. Seiko aparece na frente dele e diz que seu sangue é fedido. Ela se aproxima mais dele e o cheira, e pergunta se o líquido branco é sangue. Os curativos sujos têm um cheiro familiar. O Lacraia está olhando para um copo de leite e Seiko pede para ele beber. O Lacraia bebe e fica surpreso que é igual ao sangue deles, deixando Ayase e os outros surpresos. Ayase pede para sua avó explicar. Seiko diz que os curativos estavam com o mesmo cheiro de quando se limpa leite com um pano. O Lacraia termina de beber a caixa de leite e Ayase fala que é só ele levar um monte de leite. O Lacraia diz que está meio ralo. Seiko explica que assim é mais fácil para o consumo humano. Ela irá pedir para um amigo fazendeiro dar uma vaca. O Lacraia começa a chorar emocionado. O Karun e os outros presenciam a famosa cena de uma vaca sendo abduzida. O Lacraia agradece e diz que nunca esquecerá da generosidade deles, que se algo acontecer, ele estará ao lado deles. O Lacraia vai embora. Ayase pede para que Seiko compre uniformes novos para eles e os 3 se prostram. Aira pergunta se está tudo bem comprar para eles. Ayase diz que é nessas horas que eles devem explorar o poder financeiro dos adultos. Seiko concorda em comprar os uniformes da Aira e do Karun. Ayase pergunta por que ela não foi incluída. Seiko diz que não gostou do olhar dela, o olhar de quem quer explorar o poder financeiro dos adultos, e manda Ayase imitar Abe Hiroshi até ela dizer que está bom. Ayase se recusa, e Seiko pergunta se está bem ela ficar sem uniforme. Sem escolha, Ayase começa a imitar Abe Hiroshi. Aira ri e o Karun acha fofo. A campanha toca, e Seiko manda Ayase atender a porta enquanto imita. Ela abre a porta e encontra um rapaz alto. O garoto fica surpreso. Ayase fica surpresa ao ver Didi. Seiko cumprimenta o garoto, dizendo que sua mãe já lhe contou tudo. O Karun pergunta quem é o garoto. Seiko responde que é o amigo de infância da Ayase e o primeiro amor dela. O Karun fica chocado. E esse foi o episódio 10.